Olá, meus alunos, eu vou estar com mais um vídeo. Essa videoaula tem como tema funções inorgânicas, e vou estar abordando aqui as bases. Eu espero que você deixe seu like e também deixe seu comentário. As substâncias inorgânicas podem ser classificadas em 4 funções: ácidos, bases, sais e óxidos. E vou estar abordando as bases, exemplos de base é a banana, o sabão, o sabonete, entre outros. E as bases têm sabor adstringente. Do ponto de vista teórico, Arrhenius definiu base ou hidróxido é toda substância que, dissolvida em água, dissocia-se fornecendo como ânion exclusivamente o OH+, que eu chamo de hidroxila. Um ânion tem carga negativa e é conhecido como hidroxila. E dissociar, pessoal, quer dizer separar e libera o ânion, que é o OH-. Veja aqui alguns exemplos, pessoal. As bases dissolvidas em água, ela dissocia, quebrando aqui essa ligação, se dissociando em um cátion, e o ânion da base sempre vai ser o OH-, Então, e a carga desse metal, esse cátion vai ser sempre a quantidade de hidroxila da base. Então, aqui eu tenho Ca, e dentro do parêntese eu tenho o OH, que é uma hidroxila, então quer dizer que eu tenho 2 hidroxila, e esse 2 vai ser a carga do cátion, que é o metal, Ca, e dissociando aqui no cátion Ca, 2+, mais 2, como eu tenho 2 hidroxila, eu tenho que colocar aqui o 2, OH-. Do mesmo jeito aqui com o alumínio, Al, aí entre parênteses eu tenho 3 alumínios, Então, esse 3 aqui vai ser a carga do cátion. Então, o alumínio vai ser 3+, liberando aqui 3 OH, 3 hidroxila. Então, as bases possuem hidroxila, são os metais, fazem ligação iônica e são sólidas, com a exceção dessa base aqui, que ela tem um grupo composto aqui, NH4, que faz parte dos ametais, faz ligação covalente, solução aquosa e é volátil. Algumas das principais propriedades das bases são, como eu já falei, o sabor é adstringente, formam soluções eletrolíticas que conduzem a eletricidade, atuam sobre a cor dos indicadores ácidos e base e reagem com os ácidos por meio de reações de neutralização, também conseguem neutralizar e geram sal e água como produtos. E o pH das bases fica acima de 7, Na escala de pH de 0 a 14, o pH das bases fica sempre acima de 7. Alguns indicadores ácido e base são usados para identificar se um composto é básico. Por exemplo, o papel tornassol, quando você coloca o papel tornassol em uma base, vai ficar na cor azul. A fenolftaleína, em uma base fica na cor vermelha ou rosa, a fenolftaleína, mais puxada por rosa. O alaranjado de metila em meio básico vai ficar na cor amarelo. E o azul de bromotimol em meio básico vai ficar na cor azul. A nomenclatura, pessoal, das bases, para que você dê nome às bases, você precisa ter a fórmula e também você precisa ter a tabela periódica e conhecer a regra de nomenclatura. Então, a regra de nomenclatura, para você dar nome à base, é que você vai usar hidróxido mais di mais o nome do elemento. Então, eu tenho aqui o primeiro exemplo, Vai pegar a tabela porque você vai olhar o nome desse elemento químico,
Então, aqui eu tenho o Na e o OH, que representa a base. Então, eu vou colocar hidróxido de sódio, né? Que é o metal aqui, o nome do metal, de sódio. O ferro, né? Que o hidróxido de ferro 2. Dentro do parênteses eu tenho 2 hidroxilas, como eu já falei para vocês. Esse 2 aqui indica a carga do cátion, né? Que o ferro aqui será mais 2. Existem alguns casos particulares, pessoal. Existem alguns casos particulares em que se o cátion de uma base não pertencer, o cátion é a carga positiva, como por exemplo aqui no ferro, quando dissocia, vai formar o ferro mais, né, ferro mais 2, que é essa carga. Então, o cátion da base, quando ela não pertence às famílias 1A, 2A, 3A, ou os elementos prata e zinco, né? Prata não pertence às famílias 1A, 2A, 3A, ou os elementos prata e zinco, né? Então, o que é que vai acontecer? Na natureza, se esses cátions não pertencer a essa família, e se não for a prata e o zinco, eles vão ter mais de um cátion, né? Então, se não pertencer, porque na natureza eles vão ter mais de um cátion, como por exemplo, que eu tenho hidróxido de ferro 2. Então, como o cátion aqui é 2, eu vou representar pelo número em algarismo romano. E aqui, pessoal, eu tenho ferro 3, hidróxido de ferro 3, né? Quer dizer, então, quando existe 2 cátion, pessoal, eu tenho que colocar o nome, né? Obrigatoriamente, eu tenho que identificar a carga desse cátion. Então, aqui, hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3. Que outros? Existe sim, pessoal. Também pode existir aqui o chumbo, né? Eu posso representar aqui o chumbo. Posso ter aqui o Pb, OH4. Eu posso colocar aqui o nome dessa base, hidróxido de chumbo 4, né? Então, eu posso representar aqui. Pode ser hidróxido de chumbo. Esse 4, pessoal, eu represento em algarismo romano, que eu quero dizer que é o cátion do meu metal. Quando ele dissocia, né, eu vou ter 4OH, e esse 4 aqui vai ser o cátion desse chumbo, que vai ser mais 4. Também é importante se saber a classificação da base quanto ao número de hidroxilas, né? Pode ser monobase, porque tem apenas uma hidroxila, né? Aqui, ó, uma hidroxila. Pode ser de bases, né? Porque tem 2 hidroxilas. Aqui, ó, 2 hidroxilas. Pode ser tribases, pela quantidade de hidroxila, que aqui tem 3 e aqui tem 3. Pode ser tetrabase, porque aqui tem 4 hidroxilas. 4 hidroxilas. E também é importante saber o grau de dissociação. Né? Quando eu falo de dissociação, é separação iônica, né? O grau de dissociação iônica. As bases essa classificação pode ser bases fortes, né? As bases fortes fazem parte da família 1A, e que é considerado os metais alcalinos, e os metais alcalinos terrosos, que é 2A. Então, coloquei aqui a partir do lítio e aqui a partir do berílio, né? Essas são as bases fortes. As bases fracas nesse grupo inclui-se o hidróxido de amônio, né? Que
Como vocês podem observar aqui, ele não é um metal, mas é um grupo composto. E as demais bases são bases fracas. Ainda continuando aqui com a classificação, pessoal, só explicando aqui para você, as bases geralmente são substâncias iônicas e a força de uma base é medida pelo grau de dissociação. Quanto maior o valor do alfa, né, que é esse aqui, mais forte é a base. Então, você pode calcular o alfa, número de fórmulas unitárias que se dissociaram e número de fórmulas unitárias dissolvidas no início. Então, bases fortes possuem grau de dissociação praticamente 100%. O exemplo é base dos metais alcalinos, como o hidróxido de sódio e o hidróxido de potássio. Base de metais alcalinos terrosos, né, como o hidróxido de cálcio e o hidróxido de bário. E as exceções é o berílio e o magnésio. E bases fracas, né? Aqui, grau de dissociação inferior a 5%, exemplo, NH4OH e ZNOH2. Quanto à solubilidade em água, pessoal, pode ser totalmente solúveis, as bases podem ser totalmente solúveis, né, que são os hidróxidos dos metais alcalinos, né, que é da família 1A, e o hidróxido de amônio. Aqui é a família 1A, todas essas bases aqui são solúveis em água, e pouco solúveis ou parcialmente solúveis hidróxido dos metais alcalinos terrosos, com exceção do magnésio, né, do hidróxido de magnésio e o BeOH, né, que é o berílio, que são insolúveis. Então, eu tenho aqui a família dos metais alcalinos terrosos. São bases pouco solúveis, né, ou parcialmente insolúveis. Insolúvel todas as demais bases, né, todos os demais hidróxidos. A aplicação das bases é o hidróxido de sódio, é utilizado na fabricação de sabão, indústria de corantes. O hidróxido de amônia é utilizado na fabricação de fertilizantes, como gás de refrigeração. Hidróxido de cálcio é utilizado na preparação de argamassa. E o hidróxido de alumínio é utilizado em produtos farmacêuticos como antiácidos. E o hidróxido de magnésio, que é utilizado em produtos farmacêuticos como o antiácido e laxante. Então, vamos resolver aqui duas questões, né? A primeira questão do Enem 2015 fala da soda cáustica, pode ser usada no desentupimento de encanamentos domésticos e tem em sua composição o hidróxido de sódio como principal componente, além de algumas impurezas. A soda normalmente é comercializada na forma sólida, mas que apresenta aspecto derretido quando exposta ao ar por certo período. O fenômeno de derretimento, entre aspas, aqui, né, decorre da absorção da umidade presente no ar atmosférico, a fusão do hidróxido pela troca de calor com o ambiente, a reação das impurezas do produto com o oxigênio do ar, a dissolução de gases atmosféricos na superfície do sólido, reação de hidróxido de sódio com o gás nitrogênio presente no ar. Aqui a alternativa correta, pessoal, vai ser a alternativa A. Por que, tia Iva? Porque o hidróxido de sódio, pessoal, que é essa substância que o texto está falando, é considerado uma substância higroscópica, ou seja, absorve água do ambiente no qual está, né? Por esse fato, pessoal, embora apresente aspecto de derretido, ou seja, fundido, o que ocorre é a absorção de água e, consequentemente, dissolução do mesmo. Então, a alternativa B não é, né, a fusão, porque o ponto de ebulição é maior do que o de fusão. Alternativa correta, alternativa A. Questão 2, pessoal.
uma questão de vestibular, é correto afirmar que soluções aquosas de hidróxido de sódio, né, que é a soda cáustica, letra A, são fortemente ácidas, não, que a gente está falando aqui de uma base. B, conduzem bem corrente elétrica, sim. De início aqui, a alternativa correta a B, e vamos olhar aqui porque que a C, D e E não é. Mudam de cor do papel de tornassol azul para o vermelho, não, né? Se é uma base, o papel tornassol, a cor fica azul. O vermelho, quando indica a cor vermelha, é porque está em meio ácido. D, reage com sal de cozinha, NaCl, produzindo o HCl e água. O HCl mais o hidróxido de sódio, que vai formar o sal de cozinha, NaCl, mais H2, que é a água. Também não é a resposta correta. E a alternativa é reage com o cal hidratado, produzindo CaO e H2O. Não. CaO mais água vai produzir o cal hidratado.